Meus amigos, meus queridos amigos aqui do canal, entendam uma coisa. Quando o assunto é política, quando o assunto é poder, disputas de poder, cargos, pessoas que estão ligadas ao poder, quando o assunto envolve essa cúpula do poder, nada é o que parece. Não existe acidentes quando falamos de política, quando falamos de poder, principalmente quando pessoas morrem por acidente. Essa morte por acidente, 99% dos casos, não é acidente. Tudo é muito bem planejado. Cada passo na política, cada coisa que acontece na política, cada mudança que a política passa, nunca é uma mudança espontânea, nunca é uma casualidade do destino. Todos os passos da política, cada pessoa que entra, cada cargo que é ocupado, cada mito que entra no poder, cada mito que cai do poder, tudo, cada morte, cada ascensão e cada queda, cada sistema que entra e sai, tudo isso é muito bem planejado, é muito bem orquestrado por grupos, pela Cabala Negra, pelos sionistas que estão no poder. Não se enganem em achar que as coisas são acidente. Como eu falei anteriormente, principalmente quando o assunto é morte de pessoas influentes e importantes dentro da política. Então, não fiquem pensando que é você ser conspiracionista, você ser maluco, se você começar a querer questionar certas mortes, porque logo eles vão taxar você de conspiracionista, de teórico da conspiração, se você começar a questionar demais sobre fatos que eles mostram lá na televisão, que não, o laudo oficial mostra que foi acidente, o laudo oficial, especialistas mostraram que foi suicídio, ou que foi uma morte de causas naturais. Meus amigos, existem muitas coisas por trás da política, por trás da tela da sua televisão. Desde, como eu falei, sabotagens, envenenamentos, premeditações de morte, assassinatos, até influências psíquicas, até ataques de outras dimensões para causar doenças em certas pessoas, para poder matar aquelas pessoas. Existem 1000 casos, existem 1000 fatores que interferem no mundo da política, não só no mundo material, também no mundo imaterial, nas dimensões que permeiam a nossa dimensão. São vários fatores que interferem na política. Não pensem vocês que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui básico e atual, não pensem vocês que o Bolsonaro entrou no poder porque o povo quis, porque algumas pessoas votaram nele, ou porque ele entrou na política por combatendo o PT. Não, tudo é muito bem armado e orquestrado, tudo é planejado, tem sempre um caminho A, caminho B, caminho C, e se tudo der errado, eles têm um outro caminho a seguir para parecer que isso foi vontade do povo ou foi algum tipo de poxa, acidente, Bolsonaro ganhou, que droga, perdemos nosso lugar no poder. Não, os sionistas, a Cabala Negra, a elite mundial, a maçonaria que está por trás de todo o governo do Bolsonaro, por exemplo, mostra que as coisas não acontecem por acaso. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui bem rápida, bem simples, e eu vi 10 casos, 10 pessoas que morreram e que até hoje existem grandes questionamentos sobre as mortes dessas pessoas. Vou abrir aqui a lista aqui, porque eu vou ler para vocês rapidamente. Por exemplo, Dom Pedro I, que disputava o trono de Portugal com Dom Miguel. A corte portuguesa, lá da época, muitas pessoas próximas a ele juram que ele foi envenenado, que ele não morreu da causa que foi relatada, que ele foi envenenado porque existia toda uma questão de disputa entre Dom Pedro I, Dom Miguel e a coroa britânica, que não queria que Dom Pedro fosse imperador, rei de Portugal, queria que fosse o Dom Miguel, porque ele teria uma tendência a favorecer mais o mercado inglês da época. Então existiu coisas por trás disso. Getúlio Vargas, nem vou entrar muito em detalhes, é outro caso que mostra que uma história que foi muito mal contada, que eles falam, não, é isso mesmo, aceitem, acabou. Ah, mas não é, não, você é maluco e você é conspiracionista, aceita. Ele realmente pegou a arma dele, deu um tiro assim no próprio peito todo torto, e isso é totalmente normal.
Beleza. Presidente Castelo Branco, em 67, é outro caso que mostra isso. Num céu claro, céu de brigadeiro, sem vento, sem chuva, sem nuvem, uma colisão entre dois aviões mata o presidente de Castelo Branco. Por coincidência, o Castelo Branco, ele logo após o governo militar, ele já fazia discursos que ele pretendia devolver o poder para o povo, que ele pretendia fazer durar muito pouco esse governo militar. E a ala linha dura do exército não queria o Castelo Branco como presidente, porque ele era muito moderado, porque os militares pretendiam ficar mais tempo no poder do que apenas 3 anos, 4 anos que seja. Então, outra morte que é altamente contestada. O JK, Juscelino Kubitschek, que foi morreu naquela colisão, né, naquela batida entre veículos na rodovia Presidente Dutra. Muitos dizem também da época, pessoas da época que investigaram, falam que ele foi morto por causa de dentro de uma operação chamada Operação Condor, que ela pretendia eliminar todos os inimigos de governos militares da América do Sul, que naquele momento vários países da América do Sul tinham governos militares. Então ele entrou nessa lista de extermínio porque ele pretendia também devolver a soberania para o povo e voltar às vias democráticas nas eleições. Tanto que foi feito 2 exumações no corpo do motorista do lá que estava dirigindo para o JK e acharam estilhaços na cabeça dele, que muitos dizem que foi estilhaços de vidro, outros que foi prego do caixão, mas uma comissão da OAB alguns anos atrás fez todo um estudo e realmente há indícios muito fortes de que o motorista do JK levou um tiro, por isso que ele perdeu o controle. Aí entramos também em Tancredo, Ulisses de Guimarães, que todos vocês conhecem todas as histórias por trás do corpo que desapareceu lá do Ulisses, né? Lá do Tancredo também, que ele falou que não ia pagar a dívida externa para os Estados Unidos, que ele ia dar o calote. Ele tinha um Paulo Maluf que era inimigo dele, né? Que o Paulo Maluf até sugeriu que deveria se voltar um governo militar só para o Tancredo não vencer a eleição. É só vocês pesquisarem, vão ver que tem muitas coisas por trás dos bastidores da morte do Tancredo Neves e logo depois do Ulisses. Aí entramos aqui, agora nos últimos anos, Eduardo Campos, Teori Zavascki, né, que era relator da Lava Jato, que se ele continuasse vivo, pessoalzinho aí como José Serra, Aécio Neves, né, esse pessoalzinho todo ia rodar porque ele tinha Alckmin, toda essa galerinha aí do PSB ia rodar porque ele ia entregar muita gente. Então ele sofreu aquele acidente na queda de avião, que até a própria queda ainda é muito contestada por peritos mesmo da área. Celso Daniel, não preciso nem dar muitos detalhes, né? O cara lá, coordenador do Lula de 2002, que sabia de todos os podres, que participou dos podres também, sabia demais e virou história. E agora o nosso Ricardo Boechat, que muitos estão falando agora que ele tinha informações bem sigilosas e queriam abalar toda a história do atentado contra o Bolsonaro, lá do Adélio Bispo. Ou seja, toda essa minha leitura agora dessas 10 pessoas que foram mortas, para mostrar para vocês entenderem, com uma leve pesquisa de 1 hora, 40 minutos, você consegue já criar várias dúvidas da morte dessas pessoas e você começa a entender que existem vários fatores por trás dessas mortes. Existem vários interesses que motivariam esse acidente. Poxa, que coincidência, né? Se essa pessoa morrer, poxa, um grande grupo vai ser favorecido, super poderoso, mas foi acidente, tá? Foi acidente, William Bonner falou que foi acidente, Getúlio foi acidente, Castelo Branco foi acidente, JK foi acidente, Tancredo foi acidente, Teori Zavascki, Eduardo Campos, Boechat. E vamos ter outros,
certamente teremos outros acidentes ao longo da nossa história que vão favorecer outros grupos, mas oficialmente foram mortes naturais ou acidentes e ninguém teve participação nisso. Isso é um absurdo. Teoria da conspiração. E o Brasil segue nesse caminho de enganação, mentira e deturpação de fatos. E o povo continua burro, ignorante, acreditando na televisão. Vamos abrir nossos olhos. Ok, galerinha? Meus amigos. Uma mensagem final aqui, o vídeo está ficando já meio grande, vocês já estão ficando de saco cheio de ouvir eu falando. 10 minutos seguidos. Vamos abrir nossos olhos aí para o governo Bolsonaro. Tá pipocando crise atrás de crise, escândalo atrás de escândalo dentro do partido dele. Vamos ficar de olho. Começo a suspeitar que o cara tá sendo muito bem manipulado por trás, assim. No quesito dele não ser uma pessoa má, não tá fazendo as coisas por maldade. Ele tá sendo simplesmente um idiota, um palhaço sendo utilizado. E tem gente por trás aí fazendo muitas coisas que ele talvez nem perceba. Muito cuidado com o general Mourão. Cuidado com o Mourão. Vamos observar aí os passos, as falas, as entrevistas do Mourão aí, que se der mole, Bolsonaro vai rodar e Mourão vai entrar, e vai entrar aí toda a cúpula militar maçônica do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras. Conhecimento liberta.